vai entrar na parte boa. A parte boa, a parte mais difícil, processo operacional padrão. O vilão, né? Os POPs, eles são os vilões. Primeiro porque POP é uma coisa nova, né? Porque antigamente a gente não tinha esses processos operacionais que eram cobrados pelos licenciamentos. Né? A gente tinha diretrizes que identificavam o fluxo de instituição, mas não tinha os processos operacionais padrões dentro das normas que hoje tem, com objetivo, né, dentro das normas da BNT, com referência bibliográfica, com todas as especificações da empresa, com logomarca. Não tinha um padrão, a gente não tinha esse padrão do processo Antigamente operacional. era só para os selos, né? Quando a gente queria adquirir selos de qualidade. Isso. Aí a gente entrava na elaboração de documentos que identificava as diretrizes da instituição, os nossos fluxos, provável ganhava o selo. Agora não, agora, se você se mexer, puxou uma parede na instituição, muda o POP. Entendeu? Eu fiz o POP, a recepção está toda completa. Subi a bancada da recepção, muda o POP. Então, a gente tem que estar muito atento à questão dos processos operacionais, não só nas regulamentações, não só nos documentos de regulamentação, como também no nosso trato com as operadoras de saúde. Né? Quando eu falo de clínica é mais fácil, mas quando eu falo de hospital, nós somos frequentemente visitados por auditores das operadoras de saúde. Né? E aí tudo tem protocolo, tudo tem processo, tudo tem fluxo, e a gente tem que estar dentro do que a gente acordou e ofertou de serviço para eles. Né? E o POP, ele traz realmente, né? O POP, ele significa o procedimento operacional padrão, é um documento que descreve o passo a passo de uma atividade ou processo, estabelecendo um roteiro padronizado. Isso quer dizer que se eu trabalho na instituição hoje, eu sigo o POP. Se eu sair e Daniela entrar, Daniela vai fazer a mesma coisa que eu fazia. Daniela não vai chegar trabalhando do jeito dela e movimentar. Não, ela vai. Se eu tenho um processo operacional padrão, Daniela vai chegar, vai estudar o POP e vai trabalhar exatamente como eu trabalhei, porque é um processo operacional padrão. Tá? Então, o POP ele traz essa segurança da instituição de que ele vai manter o processo no mesmo nível de qualidade, independente do profissional que contratar. Tá? Então, o processo estabelecendo um roteiro padronizado para garantir consistência, qualidade, que é o que eu falei agora, e segurança na execução. O objetivo é uniformizar a forma como as tarefas são realizadas, facilitando o entendimento de qualquer pessoa e evitando os desvios, erros ou decisões pessoais. Exatamente de a gente trocar o funcionário, né? Tem coisas que a gente tem muito medo. Mas aquele funcionário dá conta de tudo. Meu Deus, se eu tirar, como é que eu vou viver? Né? Eu vou contratar outra pessoa, vou ensinar tudo de novo. Então, se eu tenho um padrão, se eu tenho um fluxo bem instituído com a educação continuada, eu tenho segurança de tirar um funcionário e, antes de tirar, treinar um funcionário dentro do processo operacional para que ele execute a tarefa da mesma forma. A gente vai esbarrar em dificuldade, em diferença? Vai, porque as diferenças é de nível de atividade. Tem gente que é mais acelerado e tem gente que é mais disperso, que é mais descansado, né? Tem gente que tem um nível intelectual de ser autodidata, de aprender quando você vai estar fazendo, e tem gente que vai precisar de você para fazer uma educação continuada e fazer ele entender o processo do POP e seguir. Claro, isso é o que a gente falou, é a dificuldade da gestão de pessoas. Mas quando você tem um padrão, qualquer um trabalha dentro daquele padrão, porque a gente tem um documento que diz que tem como fazer, é para fazer assim. Então, todo mundo tem que se adequar a fazer assim. Se vai mais rápido, se vai mais devagar, a gente vai ter que identificar o profissional não só na contratação, como no período de experiência, para entender se ele tem capacidade cognitiva de seguir o POP e fazer o trabalho com eficiência, entende? Então, vamos lá. Grande parte dos erros na rotina de clínicas não vem da má vontade ou da falta de competência da equipe. Eles surgem das falhas de organização. Tá? Essas são as principais características e objetivos de um POP. A padronização, que garante que uma atividade seja sempre realizada da mesma maneira. A qualidade, que assegura um padrão de qualidade consistente nos serviços. E a organização, que ajuda a organizar o fluxo, o uso do ambiente e as suas atividades. A segurança, que preserva a integridade dos usuários
e colaboradores, reduzindo os riscos, a eliminação de desvios, diminui a possibilidade que as atividades sejam realizadas fora do planejado. E aqui, os objetivos do POP também a documentação que registra o passo a passo detalhado, né, incluindo os materiais, os responsáveis pelo POP e os cuidados, né? 5 POPs obrigatória para vigilância sanitária, tá? Esses POPs, realmente, a gente tem que ter uma pasta de vigilância sanitária. Aconselho vocês a comprarem uma pasta daquelas de papel de carta que a gente tinha antigamente, com os plásticos. Coloca lá, ó, na ordem de autorização, na ordem de regulamentação, atestado de vistoria de corpo, bota uma capa, pasta de vigilância sanitária. Tem aquelas catálogos, as minhas é de papel de carta, aqueles plásticozinhos, desse tamanho, cheio de pop. Então, assim, bota uma capazinha, coloca atestado do corpo de bombeiro, alvará de funcionamento, licença sanitária, cartão de CNPJ, relação do corpo clínico em Excel, tudo bem bonitinho, com CNPJ e número de CRM, o CRM da empresa, coloca tudo bem bonitinho e coloca esses POPs de higienização e instalação de equipamento, das instalações e equipamento, móveis e utensílios. Para radiologia, tem que ter um POP de desinfecção dos capotes, né, daqueles capotes de chumbo. Inclusive, eu tenho esse POP que eu fiz lá para a gente. Esse POP de higienização estabelece os procedimentos para a limpeza e desinfecção de todas as áreas, né, de equipamentos e utensílios utilizados na produção alita de alimentos, mas também em área de saúde. Tá? O controle da portabilidade da água, esse controle de portabilidade da água, a gente já informa quando a gente vai licenciar. Mas como eu uso a do condomínio, não é minha, então todo ano que eles renovam, eu peço a renovação e troco da minha pasta, tiro a antiga e boto a nova. Porque se a vigilância chegar hoje na clínica, eu só faço entregar a pasta, ela toma. Entendeu? Aí ela vai, papel de carta, olhar e vai estar tudo lá. Respalda a gente, me respalda no sentido de não estar na clínica no dia e o povo não ficar maluco, onde é que está isso, onde é que está aquilo, onde é que estão os documentos, onde é que não está. Então, me respalda nesse sentido. Se a vigilância chegar, se o bombeiro chegar, se quem quer que seja chegar, pega a pasta, as meninas já estão orientadas e entrega. Qualquer coisa ligue para mim, tá? Então, fica mais prático e fica mais seguro, né? Aqui, higiene e saúde dos manipulados, né? Se a gente manipular, o manejo dos resíduos, que a gente já falou, e uma manutenção preventiva de equipamentos. Tem coisas que a gente usa, tem macas que sobe, que desce, que entra em Trendelenburgo. Essas macas, elas precisam ser revisadas. Tem equipamentos como laringoscópio, como outros equipamentos que precisam ser validados pela enfermagem. Tanto a higiene, como o tempo de troca, autoclave. Tem muitos equipamentos em serviços de saúde que eles precisam de manutenção preventiva. E as empresas de engenharia, né, das engenharia de equipamentos, elas precisam laudar as visitas e deixar a gente respaldado também com o contrato e com os laudos das visitas anteriores para que a gente tenha como provar que esses equipamentos eles estão passando por manutenção, tá? Os documentos necessários na pasta de vigilância sanitária que a gente tem que ter quando eles chegarem é o manual de boas práticas, que eu vou entregar para vocês no grupo um escopo, né, para ver se vocês precisarem, é só fazer as modificações dentro da realidade de vocês. Os processos operacionais, tá? O relatório de acompanhamento técnico, se for pertinente, e a imagem pede muito esse relatório de acompanhamento técnico. Um relatório do responsável técnico, tá? Que é aquele que a gente apresenta para abrir a vigilância sanitária. O certificado de saúde e inspeção sanitária, que é a licença. O certificado de desinfecção e desratização, que normalmente, se for prédio, a gente pede deles. Se o prédio for nosso, a gente tem que ter, né, esse contrato e tem que ter as visitas anteriores para comprovar. O programa de controle médico e saúde ocupacional, que essa questão aí realmente é onde entra as nossas competências em relação a oferecer saúde ocupacional com o pessoal da ergonomia e a contabilidade no sentido de informar isso no E-Social, que a gente está dentro do programa, né, de ergonomia. Isso aí é anual, tá? Todo ano é obrigatório. As empresas que não fazem isso no E-Social, elas são multadas,
Tá? Esse programa ele é obrigatório, a gente tem que contratar uma empresa de ergonomia para fazer esse levantamento da saúde ocupacional dos profissionais que estão trabalhando na instituição. Tá? Um programa de prevenção de riscos ambientais, se a instituição oferece risco ambiental, né, tem a licença ambiental, e um relatório de inspeção de segurança ambiental, que também é quase a mesma coisa, que para quem oferece risco, a gente tem que fazer um relatório explicando como é que a gente atende essa demanda sem agredir o meio ambiente.